Meu amigo, quando saiu aquele sorteio em Washington, tinha brasileiro sorrindo achando que a vida estava ganha, que o Grupo C vinha com bandeja de prata para o Brasil caminhar suave rumo ao Hexa. Marrocos, Haiti e Escócia. Muita gente até tirou onda, dizendo que esse grupo parecia mais um convite da FIFA para o Brasil retomar a confiança. Só que, como sempre, Carlo Ancelotti não entrou nessa onda de empolgação fácil. O técnico italiano, com aquela calma de quem já viu de tudo no futebol, respondeu ao repórter do Sport TV com uma sinceridade tão grande que até esfriou o clima de oba-oba. E foi aí que todo mundo levou um choque, porque Ancelotti não fez média, não tentou dourar a pílula, não entrou no clima de grupo fácil. Pelo contrário, ele praticamente avisou: se brincar, a gente passa vergonha. E foi exatamente naquelas palavras firmes dele que começou uma repercussão enorme nas redes, com o torcedor tentando entender se ele estava só jogando pressão para baixo ou se realmente enxergava um risco grande logo no início da Copa do Mundo de 2026. Quando perguntado sobre o grupo, Ancelotti soltou logo de cara um bem difícil. E você percebe que, quando ele fala isso, não é exagero, não é drama, é simplesmente leitura de jogo. A primeira reação dele foi lembrar que Marrocos foi semifinalista de Copa. Ele não falou isso à toa. A seleção marroquina não chegou ao top 4 do mundo por acidente. É um time que bate, corre, marca, pressiona, sabe sofrer e ainda tem jogadores de alto nível espalhados pela Europa. E se tem uma coisa que Ancelotti conhece profundamente, é esse perfil de seleção africana que se organiza e vira um inferno físico. Então, quando ele diz que esse primeiro jogo vai ser o mais difícil, não é discurso de técnico tentando parecer humilde. É alerta mesmo, é recado, é quase um pedido. Vamos parar de achar que só botar a camisa resolve. E aí ele falou da Escócia como time sólido, muito sólido. E esse detalhe diz muito, porque a Escócia talvez seja o adversário que menos chama a atenção do torcedor brasileiro. Mas é justamente aquele tipo de seleção que pode complicar qualquer gigante do futebol. Eles não brilham, mas também não desmoronam. Jogam simples, fecham bem, chutam forte, têm bola parada como arma, e na Copa esse tipo de time costuma arrancar pontos que ninguém espera. O problema é que o brasileiro, no geral, olha e pensa: ah, mas é só a Escócia. Pois é, foi exatamente esse pensamento que Ancelotti quis cortar. Não existe só na Copa do Mundo. E quanto ao Haiti, que tem uma seleção inferior tecnicamente, Ancelotti não caiu na armadilha de subestimar. Ele não citou como fácil, ele não deu risada, não tratou o jogo como treino. E isso já mostra que a mentalidade é outra. Ele sabe que, dependendo do resultado da estreia contra Marrocos, o duelo contra o Haiti pode virar um jogo de pressão, de ansiedade, de nervosismo. E se tem uma coisa que Copa do Mundo adora fazer, é transformar o improvável em dor de cabeça. Por isso, quando o técnico disse que os 2 primeiros jogos serão bem importantes, ele estava, na verdade, dizendo que o Brasil não pode entrar sonolento, porque se empatar com Marrocos e tropeçar no Haiti, tudo complica. E aí o cenário que parecia perfeito pode virar drama, cobrança, tensão. E na mão de Ancelotti isso não vai acontecer, porque ele sabe que uma seleção não se constrói no grito, mas na preparação. E por isso ele reforçou que é preciso tentar chegar primeiro no grupo e preparar bem. Essa fala, escondida entre linhas, foi outra cutucada. Ele quer o Brasil líder, quer o controle do grupo e quer ritmo, confiança, padrão antes de chegar no mata-mata. Afinal, se tem uma coisa que a gente aprendeu nas últimas Copas, é que o Brasil não pode chegar nos jogos decisivos patinando. Tem que chegar com convicção.
Aliás, foi até curioso ver a reação das pessoas quando Ancelotti disse que temos que ter confiança, justamente depois de dizer que Marrocos é o adversário mais difícil. Muita gente achou contraditório, mas quem conhece Ancelotti sabe que essa mistura faz parte do estilo dele. Ele nunca mascara a realidade, mas também nunca joga para baixo. Ele valoriza o adversário sem diminuir a própria seleção. Só que, dessa vez, ele foi um pouco além, porque trouxe um tom de alerta que não é tão comum nas entrevistas dele. E isso deu aquele ar de forte declaração que viralizou imediatamente. Era como se ele estivesse dizendo para o Brasil: se vocês acham que isso é fácil, vocês não estão entendendo o que é Copa. E aí entra outro ponto, a responsabilidade. Porque o Brasil entra nessa Copa com pressão total. Rumo ao Hexa é mais do que slogan. É obrigação emocional, é dívida acumulada, é cobrança interna. É como se a cada Copa que passa, o peso aumentasse. E Ancelotti sabe que não pode deixar isso entrar em campo como ansiedade. Então, quando ele repete que os primeiros jogos são fundamentais, ele está preparando mentalmente a equipe e até a torcida. Se começar mal, vira tempestade. Se começar bem, vira trilho suave até as oitavas. E a Copa, querendo ou não, também é sobre estado emocional. E aí vem a parte que pouca gente percebeu: a data dos jogos. O Brasil estreia dia 13 de junho, um sábado, contra Marrocos. E por mais que pareça detalhe, jogar num sábado, com o país inteiro parado assistindo, já cria uma pressão gigante. Se o Brasil tropeça logo na estreia, a repercussão explode no mesmo dia, no domingo, e arrasta a semana inteira. Então não é só o adversário que importa, é o ambiente do jogo. E depois disso, no dia 19, vem o Haiti, e é aí que o torcedor brasileiro normalmente relaxaria. Mas com Ancelotti, esquecer. Ele sabe que esse é o jogo que precisa confirmar tudo: ritmo, moral, ajuste, variações táticas, confiança. Até porque a estreia vai ser pura tensão. E dia 24 tem Escócia fechando o grupo. E esse jogo, dependendo do cenário, pode virar aquele famoso Deus me livre, mas quem me dera. Se o Brasil já estiver classificado, ótimo. Mas se chegar decidindo vaga, meu amigo, segura o coração. E é por isso que a fala dele ganhou tanto peso. Não foi uma simples resposta de entrevista, foi quase um discurso de posicionamento. Ele colocou o Brasil num cenário realista. Não é grupo da morte, mas é grupo que exige respeito. E você, torcedor, o que achou disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.